vem nessa onda. Educadora, vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Educadora, nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Começa mais uma edição do programa Bastidores desta terça-feira. E o assunto hoje é trabalhadora, exatamente. A gente vai saber aqui com os nossos convidados como é que ficará a nossa situação, né, Renata Reis? Nós aí, acho que eu e Renata Reis e também os nossos convidados, né, representam aí todo esse público trabalhador, né, que acorda cedo, vai dormir tarde. Pena, né, para conseguir manter as contas em dia. De vez em quando dá para, né, gastar um pouquinho com lazer, né, Renata? Porque também ninguém vive só de trabalho, mas a gente sabe, a situação tá feia no Brasil, a crise econômica ainda continua, né? E mais de 10 milhões de desempregados, então o desafio não será fácil para o governo Jair Bolsonaro. E a gente vai tentar entender um pouquinho o que vem para 2019, principalmente para a classe trabalhadora, né, Renata? Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham nesta terça-feira, pois é um assunto muito importante para a maioria das pessoas, né? Quem é que não tem em casa um trabalhador, né, Nani? Lógico, temos muitos empregadores também, mas a maioria é trabalhadora. Então, é um assunto, a discussão aqui vai ser muito pertinente a todas as pessoas. Nós anunciamos, inclusive, na nossa página, né, Nani, nós falaríamos sobre a extinção do Ministério do Trabalho, que foi anunciada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Até muitas pessoas entraram, até algumas pessoas entraram comentar na nossa página. Né, não é a extinção do Ministério do Trabalho, ela será anexada a uma outra pasta, então não é extinção. Enfim, foi anunciado o fim do Ministério do Trabalho para junção, obviamente, a outra pasta. Uma fusão, né? Mas hoje o presidente eleito Jair Bolsonaro quis derrubar a nossa pauta e o que ele fez? Recuou. Recuou. É? O presidente eleito Jair Bolsonaro recuou e o Ministério do Trabalho terá o status de ministério mantido, não é isso? É, mas ele já anunciou também que deve haver fusões, quer dizer, o status continua, mas deve agregar aí outras áreas, então quer dizer, a configuração vai mudar de qualquer forma, a gente não sabe ainda, e nem mesmo até o Bolsonaro também talvez não saiba ao certo como é que vai ficar essa situação, mas ele então teve realmente esse recuo, né, que não haverá extinção do ministério, a pasta então continua, mas agregada talvez
com outras áreas da indústria, do comércio, enfim, né, Renata? Tem muitas notícias aí sobre este assunto e nós estaremos acompanhando e já vamos anunciar os nossos convidados então, Renata. Pois é, aqui ao meu lado esquerdo está José Roberto Campos Júnior, mais conhecido como Betinho. Betinho é presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel do Estado de São Paulo e também presidente do Sindicato de Limeira e Região, representando os papeleiros, não é isso, Beto? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Nani. Boa noite, Noite, Renata. Betinho. Boa noite, Kleber. Augusto. O Kleber tá falando aqui. É. Mas é um prazer. Foi muito legal vocês terem me convidado. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, Betinho, e também ao nosso lado direito, Augusto Alexandre, que é empresário aqui na cidade. Muito obrigado, Augusto, por aceitar o nosso convite, bater um papo aqui sobre trabalho. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, né? Fui convidado em outra oportunidade, não pude vir. Eu tinha um compromisso marcado previamente e agradeço por vocês terem reforçado esse convite agora. E vamos tentar tocar, né, o assunto aí, vamos ver o que vai dar. Agora, a gente queria saber o que vocês têm a dizer, né, às pessoas que estão nos acompanhando. Aliás, Nani, vamos reforçar aqui, quem quiser participar deste bate-papo, manda sua pergunta, manda seu comentário, nós vamos reproduzir aqui. Se você tiver alguma dúvida, essas duas pessoas têm bagagens suficientes para poder ajudar a você, se você tem alguma dúvida sobre trabalho, direitos trabalhistas, enfim. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre essa ideia que hoje houve aí, o Bolsonaro recuou, de terminar com o Ministério do Trabalho, anexar a outra pasta. É uma pasta, o Ministério do Trabalho, que existe desde a era Vargas, né? 1930. E nunca tinha acontecido algo que era pretendido até então. O que vocês dois pensam sobre isso? Bom, o Bolsonaro é um idiota completo, né? Então não pode deixar ele abrir a boca. Toda vez que ele abre a boca, ele fala besteira. Então ele não tem um planejamento porque não participou de nenhum debate, então ele não expôs nenhuma ideia que ele tinha a respeito de ministérios, reforma previdência, reforma trabalhista, reforma política. Então ele não expôs as ideias. Então, dependendo do humor que ele tá na hora, ele diz a opinião dele. Depois ele vê a besteira que fez, como tantas outras, né? E aí, vamos dizer, volta no que disse. Então, isso que ele fez foi mais uma besteira de tantas outras que ele já fez, tantas outras declarações que ele já deu, né? Já quero deixar aqui claro que eu não sou petista e não sou cutista, né? Mas eu acho que ele é um despreparado para estar onde está. Bom, provavelmente o Betinho não votou no Bolsonaro em nenhum turno, né, Betinho? Não votei porque eu acho que uma pessoa que é intolerante, para começo de conversa, uma pessoa que se candidata a presidente de um país como é o Brasil, um país continental, ele não pode ter a postura que ele tem, né? Ele é intolerante, ele é burro, ele só fala besteira. Então, assim, ele se posiciona de uma forma que o público gosta, que o povo gosta. Porque está cansado de roubar, cansado de corrupção, cansado de escutar que político é ladrão. E ele entrou com o status de que vai resolver tudo, né? Já vai colocar o Temer como ministro, como embaixador do Brasil na Itália, né? Para dar o fórum privilegiado para ele não poder ser julgado pelos crimes que ele cometeu. Já arquivar o processo do Aécio Neves. Enfim, né? Gente, infelizmente, só vai mudar as figuras, mas o processo continua o mesmo. Então, ele, dos que foram, na minha opinião, é o pior que poderia ter acontecido para nós. Olha só, o Betinho contundente aqui nesse começo de programa. Como posicionamento, como político, né? Há 30 anos como deputado federal. O crime se organizou no estado dele, no Rio de Janeiro. E ele não fez nada. Agora ele sai lá de trás da fila, vem pra frente. Enfim, é a bola da vez. E toda vez que ele abrir a boca vai ser isso. Ele vai falar e vai desfalar. Realmente existem muitas polêmicas, né, em torno de muitos pronunciamentos do Jair Bolsonaro, principalmente também relacionadas às questões trabalhistas, mas nós vamos voltar ao longo do programa, né, falar Renata? de alguns desses pontos polêmicos, mas vamos ouvir então o que Augusto Alexandre tem a dizer sobre essa possibilidade aí de extinção do Ministério do Trabalho, que parece que não vai mais acontecer. E só para colocar uma pimentinha também, comenta essa frase que o Betinho abriu o programa falando que o Bolsonaro é um idiota completo. Bom, eu vou começar pelo Ministério, né? O Ministério do Trabalho, na prática, assim,
Ele existe hoje, mas na prática ele já está extinto. Porque hoje ele só tem 2 funções. Uma, cuidar das cartas sindicais. O que é a carta sindical? É o documento que possibilita a criação de um sindicato. Tem 26 pessoas sendo processadas por vender sindicatos dentro do Ministério do Trabalho. Tá? Ou seja, eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu tenho uma carta lá que está registrada, uma carta sindical, e aí eu pago e tenho o meu sindicato e naquele momento, né, aí nós temos que voltar em 2017, passaria a usufruir do imposto, da contribuição sindical, do imposto sindical. Então, essa hoje é a única função que tem o Ministério do Trabalho. Fiscalização, que pode muito bem ser feita pela fiscalização da Previdência, e criar sindicatos. É só isso que o Ministério do Trabalho faz. Ele não tem mais como objetivo a geração de emprego, de trabalho, a fomentação, né, desse segmento importante para o Brasil. Tanto é, basta ver que nós temos 13 milhões de desempregados e o Ministério do Trabalho com atuação zero. Um ministério que nos custa 9 bilhões de reais todos os anos. E investe apenas 94 milhões de reais no trabalhador. E a gente recebeu esses dados, né, Renata, em E relação... são dados verídicos, tá? Sobre essa questão do Ministério, né, que é 1% segundo, né? Só que, na verdade, a fonte que a gente teve acesso disso é Facebook. De um né? blog, retirado de um blog. Ele já terminou? Eu só quero terminei. eu só quero dizer a ambos, até depois da resposta conclusão do Augusto, né? que vocês podem, inclusive, entrar na conversa do outro para... Eu só pediria para concluir, porque eu Não, porque eu claro, vi que com certeza, você vai exato. concluir, sim. Agora, sobre o Bolsonaro ser burro, eu quero lembrar aos ouvintes aqui, né, que o Lula, se muito, fez a 8ª série. Se fez, tá? E a Dilma estocava vento e saudava a mandioca. E o nosso atual presidente, o nosso futuro presidente, porque ele é eleito, ele não empossou, ele pelo menos tem um curso superior em educação física. Pelo menos isso ele tem. Né? Então, se a gente colocar na balança os 2 últimos presidentes, eu diria que, em termos de inteligência, não daria meio Bolsonaro. Tá bom? Começa por aí. A própria escolha do Ministério mostra que ela é uma pessoa ponderada, né, criteriosa. E detalhe, eu não conheço ninguém que não seja inteligente, que seja incapaz, né? Ou seja, uma pessoa inteligente, ela é capaz de voltar atrás numa decisão. E o Bolsonaro, ele não voltou atrás em decisão nenhuma até o momento. Porque desde o começo ele está dizendo, olha, esse ministério será encampado por um outro ministério. E a ideia de se acabar com o ministério... E voltou atrás da Não, ideia ele falou dele. extinção em algum momento, Não, né? falou. Mas ele, desde o momento, ele está sempre deixando claro, ele não perde o status de ministério, mas deixa de figurar como um ministério exclusivo. Ele já falou isso várias vezes na televisão. E quando você voltar na questão desse assunto de vamos acabar com o Ministério do Trabalho, isso começou, essa ideia de acabar com o Ministério do Trabalho já começou no governo Temer, com aquela história, aquele rolo todo que deu com a Cristiane Brasil, filha do Jefferson, Que ele queria nomear para a Previdência, né? Isso. Como Por quê? ministra da Previdência. Roberto Jefferson. Porque o Ministério do Trabalho, e não é de hoje, isso já vem desde a época do Carlos Lupe e anterior a ele também, virou um balcão de negócios. Não é um ministério, não é um órgão público capaz de gerir aquilo que ele deveria gerir. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Ministério Público só cuida das cartas sindicais, só tem a fiscalização sobre a sua tutela, porque o gerenciamento do FGTS e o gerenciamento do FAT, hoje, na prática, se dá pelo Ministério da Fazenda. Você concorda com isso, Ben? Claro que não. O Ministério do Trabalho... Qual que é a importância, né, do O Ministério Ministério do Trabalho? para Então? começo de conversa, não é para gerar emprego. Não foi criado para isso. Né? Não foi criado Não para isso, foi sim, criado. senhor. 1930... Ele Então, foi não, você tem que criado voltar para na nortear história. as relações empregadas. Você tem que voltar... Quando você falou, eu fiquei quieto. Agora Mas, você escuta. Veja bem, agora nós vamos partir para o Não, debate. Você tem que debate voltar não. na história, Não, senhor. você tem que entender o Eu contexto entendo a em que o história, Ministério foi por Getúlio criado. Vargas depois da Revolução, em 1930. Foi criado por Pras Getúlio relações Vargas de depois da trabalhadores Depressão e de empregados. 29.
Depois da Não é depressão para de gerar 29. emprego. Não foi Ah, criado tá com bom. esse intuito. Tá bom. Né? É ignorância O Ministério das do Trabalho que pessoas. não é para gerar emprego, viu, gente? Não, senhor. Nunca foi. Me desculpe, mas não foi. O Ministério do Trabalho foi criado para nortear as relações de empregados e empresas. Todas as normas regulamentadoras, não sei se você sabe o que é norma regulamentadora, que Sim, são claro NRs, que eu sei. são criadas pelo Ministério do Trabalho. Combater trabalho escravo, combater trabalho infantil, são tudo prerrogativas do Ministério do Trabalho. Nunca foi gerar emprego. Nunca foi gerar emprego. Essas são prerrogativas da Justiça do Trabalho Não, senhor. hoje. Sim, senhor. A geração de Ministério do emprego Trabalho. compete A geração de emprego compete a investimentos, Ah, o executivo, a menores política, né? a menos impostos. Ninguém ouve falar de reforma política. 163 mil reais custa um deputado por mês para a União. Um deputado. 163 mil. Isso declarado pelo Bolsonaro, e ele disse que não abre mão de nenhuma dessas verbas. Mas isso é uma outra coisa. O Ministério do Trabalho, não são 13 milhões de desempregados, são 30 milhões de desempregados. Dados oficiais, são 30 13 milhões. Aí, 30 milhões. de com isso eu novos concordo. empregados. Aliás, em relação a isso, Claro. aí eu sou mais o número do Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim fala em 70 milhões de desempregados no Claro Brasil. que são, claro Tá. que é. A Esse política. ponto eu Por concordo. que existe política- essa disparidade de números, Porque então? você tem primeiro o desempregado que procura emprego. Esse é o que consta na estatística oficial do governo. O desempregado que está procurando emprego. Então, são 13 milhões. E tem aquele que era informal e até isso perdeu, né? E até O isso trabalho não é informal e perdeu o trabalho. trabalho. É, informalidade não é trabalho, exatamente. Bico não é trabalho. Então, quando você- Limpar, agrachar sapato, lavar carro, não é trabalho, é bico. Então, né? quando você coloca isso Carteira na Não tem direito a balança... nada, né? Carteira Nada. assinada são 30 milhões, facinho, 30 milhões. Nós tivemos a reforma trabalhista que acabou com a ideia de que se ia criar novos empregos, não criou nada, só acabou com o direito trabalhista. Só acabou com o direito trabalhista. Voltando ao Ministério do Trabalho, são prerrogativas dele fiscalizar trabalhos infantil, criar normas regulamentadoras, segurança e saúde do trabalho, são tudo prerrogativas do Ministério do Trabalho. Gerar Administrar emprego. o FGTS. Não, o FGTS não, é o FAT. É o O FAT. FGTS é por conta do... E o que é o FAT? É o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas é atrelado ao Ministério do Trabalho, Sim, Betinho? Tá. Isso são o seguro-desemprego, são tudo prerrogativas do Ministério do Trabalho. E o Bolsonaro propôs acabar com o Ministério. O nome Ministério passar para outra pasta e agregar as funções do Ministério. Logo, o Ministério do Trabalho ia ser extinto. Ia criar-se outro ministério com outro nome, com outras pastas, não E sei qual que é o qual impacto? seria. Vamos imaginar aí a extinção do Ministério do Trabalho. Tudo bem, o Bolsonaro disse que não vai mais extinguir, mas deve ser formatado um novo modelo, né? Você fica cavalo manco, com você base fica no que- sem um órgão norteador, né? Que o Ministério do Trabalho cria normas regulamentadoras para insalubridade, periculosidade, trabalho infantil, como eu já falei, trabalho escravo, onde o Brasil é recordista mundial em trabalho escravo. Tudo isso são prerrogativas do Ministério do Trabalho. Augusto. Com base no que ele está falando, inclusive, aí, eu vou rebater o que ele acabou de falar. Se o Ministério do Trabalho fosse realmente, tivesse como objetivo tudo isso que ele falou, acabar com o trabalho escravo, acabar com desigualdades na área do trabalho, enfim. O Ministério, só por esses argumentos, o Ministério do Trabalho já deve ser extinto, porque ele fracassou Então, da Justiça também. retumbantemente. Então, o Ministério da Justiça É, também. O retumbantemente. Ministério da Segurança também. Entendeu? Na Fazenda Porque também. se ainda, nós estamos falando de dia 26 de novembro agora, vai fazer 88 anos da criação do Ministério do Trabalho. 88 anos. Tá? Voltando lá atrás, foi criado por quê? Até então não existia, sim, lógico, uma demanda da sociedade em relação a questões trabalhistas, mas o que forçou o governo Getúlio Vargas a criar o Ministério do Trabalho foi antes a depressão de 29. Porque isso aí gerou uma onda de desemprego mundial e no Brasil foi devastador. Porque as pessoas simplesmente não tinham mais, não existia mais fazenda de cafeicultores, não existia mais nada, esse pessoal ficou completamente desamparado. Então criou-se o Ministério do Trabalho. Em 88 anos, que vai completar daqui uma semana, eles não conseguiram resolver os problemas de escravidão, trabalho escravo. Eles não conseguiram resolver as principais pautas que ele acabou de colocar. E detalhe, nós tivemos o Ministério do Trabalho
por 14 Mas você acha que com a anos, extinção do não Ministério do muda Trabalho... nada. Não muda nada. Mas vai resolver esse problema Não, que a me que- parece a ser questão é- histórico? É que não muda. Por quê? Por que não muda? Porque o problema aí está na fiscalização, e essa fiscalização pode muito bem ser feita não pelo Ministério do Trabalho, mas pelo Ministério da Previdência. Pela própria Não, mas a Previdência já não tem a demanda dela, que é, enfim, Olha, altíssima, né? Não é engano seu. Você tem uma coisa tirando-se as delegacias de polícia, promotorias de justiça e juizados, todo o restante da máquina pública é ociosa. Eles não têm excesso de trabalho. O que eles têm é excesso de gente que não faz nada. O Ministério do Trabalho não é diferente, tem quase 8 mil funcionários. Isso lá em Brasília. Se você colocar aí todas as outras... Os núcleos, né? Os núcleos, os diretórios, as diretorias que tem para fora, as Subdelegacias. subdelegacias, aí a coisa aumenta muito mais. Tanto é que praticamente 99% do orçamento do Ministério do Trabalho é para pagar essa estrutura. Aliás, o Luiz Oliveira, ele está dizendo aqui, equivocado, Beto, o Ministério do Trabalho serve justamente para liberar cartas sindicais e servir de trampolim para cargos políticos. Hoje é ele só pra fala, isso que veja serve. em Piracicaba, ele cita o exemplo do Zé Luiz, ex-presidente dos metalúrgicos de Piracicaba, e ele diz que Bolsonaro vai mexer justamente nisso. Ele diz que serve de trampolim político. Mas, Mas o trampolim político, na verdade, ele acontece não só dentro de sindicatos, né? É uma Não situação, só dentro- qualquer veja bem. liderança, Não, né, não de só outras dentro do áreas. Ministério do Trabalho. Acontece, Né? acredito que em todas as pastas, de alguma forma. Quando né? você vai fundar um sindicato, você tem que fazer uma assembleia com trabalhadores, edital, bababá, uma série de coisas e registrar. O registro desse sindicato é no Ministério do Trabalho. O registro. Então, assim, eu não vou nem questionar, porque eu não posso falar o que eu não sei e não tenho provas, então não vou dizer que tem falcatrua, porque muita gente sabe, às vezes lê só a manchete e discute a manchete e não lê A matéria. a matéria. Mas assim, nós vivemos no Brasil, né? O próprio Moro, domingo, falou que não é político, que não é mentiroso. E ele mesmo já declarou lá, eu não sou político, não sou mentiroso. Então o Moro, por Depois esse ele princípio, usou tentou- o trampolim, a justiça Não, como eu ia trampolim, chegar aí, né? Pois é. Então, assim, o Temer, por exemplo, né? Ele vai ser indicado como embaixador do Brasil na Itália. O Bolsonaro já falou que não existe essa Não conversa. vai acontecer Bom, isso. já Então, falou, já então, declarou então publicamente. tem um monte de gente dizendo que... Então, um monte de gente mentindo e o Bolsonaro falou a verdade. Exatamente. Mas, enfim, ele que decide. O fato de você classificar hoje como trampolim político, blá, 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 desculpa, é porque o Ministério do Trabalho hoje está em evidência porque o Bolsonaro falou que ia terminar. Mas, assim, todos os segmentos que você ouve falar que tem corrupção, se investigar, pode ser que ache mesmo. Eu não vou falar, não ser tão hipócrita de falar, não, o Ministério do Trabalho não. Mas, como o Augusto disse, o Ministério do Trabalho não funciona, senão não tinha tanta irregularidade. Lógico, mas aí entra o Ministério da Justiça. Nós somos produtores mundiais de crack. Recebemos armas de tudo quanto é lugar. A nossa Previdência está falida. Então, acaba com o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança, o Ministério da Justiça, o Ministério de todo mundo. Se nós formos olhar pela eficiência, eu concordo com você que a gente deve muito à eficiência. Olha a saúde pública, como é que está, né? Principalmente no Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro é deputado federal eleito pelo Estado, né? Então, Mas o aí crime se organizou... Aí eu tenho que defender o futuro presidente pelo seguinte, cara. Ele foi deputado e não foi governador. Quem cuida da saúde no Estado é o governador. Mas ele é lá Tá? de dentro. É o governador. Por Entendeu? exemplo, É a mesma o coisa que crime você se falar pra mim, olha, o organizou... Miguel Lombardi está trazendo emendas aqui para Limeira, então ele é o responsável pela saúde em Limeira. Não, ele não é o responsável pela saúde em Limeira. O responsável pela saúde em Limeira chama-se Mário Botion, que delegou isso para um outro secretário, para um secretário que chama-se Dr. Vitor. Ele Então, não não adianta a delegou, gente- ele é deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. Você soube de alguma emenda, algum projeto que ele fez para a saúde do Rio de Janeiro? Todas as emendas Pra segurança. dele, Ele não tem nenhum projeto aprovado, desculpa. Todas as emendas, veja bem, projeto é uma coisa, emenda é outra. Lógico, Entendeu? isso é evidente. Todas as emendas dele, 50% é para saúde, o restante ele Tá, mas o destina que foi pro às Rio de Forças Janeiro? Armadas. O que ele destinou para o Rio de Janeiro? Para as Forças Armadas e Mas para a que saúde. Forças Armadas? O crime se organizou dentro do Rio de Janeiro.
Olha o tanto de vagabundo que tem lá Cabral, na favela. O Pezão, culpe essas pessoas, Eu tô fazendo um apontamento a respeito do que Mas ele tem um dito, apontamento né? superficial que não condiz com a verdade. Eu não tô mentindo. Simples, não condiz com a verdade. Eu não tô dizendo que Você, não, mas se eu não tô falando a verdade... Mas condiz com a verdade. você acredita, Augusto, que ele sendo um representante no Congresso Nacional, ele poderia, de alguma forma, colaborar, não sendo o representante. Eu vou explicar de uma forma bem simples. Mas Vocês colaborar Você, com o quem Estado. vai me ouvir, vai entender porque nós vivemos isso Como aqui. deputado e como a liderança que ele é, Existe né? deputado que acha que é governador, assim como aqui em Limeira tem vereador que acha que é prefeito, mas que ele não pode. É simples, ele não pode. Existem Constitucionalmente ele não pode. Lógico que Então, pode, como projeto. Qual é o projeto que o Bolsonaro tem aprovado para a saúde do Rio de Janeiro? A esquerda Qual é? boicotou Tem nenhum, todos os cara. projetos dele na Câmara dos Deputados, todos os projetos dele, não aprovou nenhum. A esquerda não era a maioria. E quando ele teve a um esquerda projeto... não era a maioria. E quando... Se a esquerda fosse a maioria, a Dilma não tinha sido caçada. Como que a esquerda não é a maioria? A esquerda não é a maioria. A esquerda não pode vetar projeto. Tá bom, entendi. Você está dizendo que a esquerda vetou Você o tá projeto de brincadeira. dele? Você falar pra mim, isso? aprovaram tudo. Não, você tem razão. A esquerda não é a maioria. Lógico que não. A esquerda no Brasil comprou a maioria. Né? Mensalão, Petrolão, a gente já se sabe as pessoas disso. se venderam, então que sejam julgadas e presas, pronto. Só que esta pessoa em específico que você está falando não se vendeu. Qual? Bolsonaro. Como não se vendeu? Fala. Ele recebeu 200 mil reais da JBS, devolveu pro partido e o partido deu pra ele. Ele devolveu... Ele deu pro partido, meu irmão. Peraí. Quando ele era do PP. Eu preciso explicar isso Quando aí. ele era do PP. Ele recebeu 200 mil reais do JBS, porque senão o que acontece? devolveu pro partido e o Isso aí partido deu pra ele. Isso Lavou aí é uma dinheiro. desonestidade intelectual. Dinheiro de partido, o dinheiro que vem da JBS é dinheiro carimbado. Se ele vai para um deputado, ele tem que prestar conta daquele dinheiro. Quando o deputado devolve esse dinheiro da JBS para o partido, ele não perdeu o carimbo da JBS. Ele lavou o dinheiro. Ele não pode... Não, senhor. O dinheiro é separado. 200 mil pra ele. O dinheiro é todo separado. Não foi Aí o o mesmo, partido deve ter sido pegou o outro, dinheiro né? do fundo partidário, que é uma conta à parte de doações, e caminhou para o Bolsonaro. Exatamente. Tá ok? Do fundo partidário. Isso. E O dinheiro da devolveu- JBS, e o partido devolveu fez dinheiro com ele, pra JBS. o partido fez com ele o que ele bem entendeu. Aí eu vou desculpa. citar uma frase até de uma política nossa aqui, Elza Tanque, quando questionaram ela, se não me engano, acho que por causa do um ministro do trabalho que andou roubando, um deputado que andou roubando na época que ela era vereadora, concorria ao cargo. Mas a senhora é do mesmo partido dele, o que eu vou fazer? Mas não vote nele. Não quer dizer que porque eu estou num partido, que eu compactuo, que eu corroboro as coisas erradas daquele partido. Nós temos que parar com essa hipocrisia, gente. A pessoa só chega à vida política através de um partido. Hoje ainda é impossível para o brasileiro conseguir se candidatar de forma avulsa. Ser independente. Agora, né? se você falar De para mim, fato. por exemplo, hoje, todos o PP, o PT, o PSDB, o PMDB, todos esses partidos, nós estamos carecas de saber. Se a gente fosse levar a coisa realmente ao pé da letra, nós teríamos que caçar todos eles. Concordo. Porque todos eles foram eleitos com dinheiro roubado. Concordo. É De verdade. todos os partidos. Todos os partidos. Aliás, só o Brasil tem mais de 30 partidos políticos, 38 né? 30 hoje. ideologias diferentes, diferentes, né? né? Então, o pessoal, eu fico só ouvindo as pessoas malharem, mas aí eu concordo com ele. Se você só lê manchete, você não lê o artigo, você fica vendido. E as pessoas, quando escutam falar que, olha, ele devolveu, mas Isso quando não lavou interpretam dinheiro, de forma equivocada somente o título. somente o título. Então, lavou dinheiro. Não dá para lavar dinheiro. Não é assim que funciona dinheiro que vai para o partido. Entendeu? O dinheiro é carimbado. É que nem dinheiro que vem lá do Ministério da Saúde para a saúde em Limeira. Você não pode simplesmente enfiar na conta geral da prefeitura. Aquele dinheiro tem que ir para o Fundo Municipal de Saúde. E dali destinado àquilo que ele foi mas hoje destinado. isso é uma troca, desculpa. Olha Tá. só, tem uma mensagem aqui, né? Nós estamos, para você que ligou aí o programa agora, estamos falando sobre trabalho, trabalhador, extinção do Ministério do Trabalho, com o empresário Augusto Alexandre e também com o Betinho, José Roberto Campos Júnior. Ele é presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel do Estado de São Paulo. Tem uma mensagem aqui no nosso Facebook do Arthur Bueno Júnior, né? O Arthurzinho, Um abraço, Arthur. que é o
presidente da USTL, a União Sindical de Limeira. Boa noite a todos. Abraço especial ao meu amigo Beto e um abraço também ao Augusto. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Ministério do Trabalho, de fato, vem sendo sucateado pelos governos anteriores, mas a saída não é a sua extinção. Muito pelo contrário, deveria ter um maior investimento. A extinção do Ministério do Trabalho irá prejudicar não somente os trabalhadores, mas também a nossa economia, pois muitas empresas poderão ter o seu comércio exterior prejudicado. O que você acha disso? Vocês acham? Essa não é função do Ministério do Trabalho? A função do Ministério do Trabalho, como eu disse, é regulamentar, é fiscalizar. Essa não é função do Ministério. É Existe um ministério para isso. Fiscalizar, basicamente é fiscalizar e nortear normas regulamentadoras, fiscalizar trabalho infantil, essas coisas todas. Ao contrário do que muita gente acha, sindicato não pune, né? Se alguma empresa, por exemplo, tiver alguma irregularidade, o sindicato pode denunciar, não punir. E esse órgão que pune é o Ministério do Trabalho, né? Aqui, no caso, uma subdelegacia que tem em Piracicaba. Você pode denunciar falta de registro em carteira, pagamento de insalubridade, pagamento de periculosidade. É para isso que serve um órgão que pune. Nós, sindicatos, só denunciamos. Nós não temos como punir a empresa A ou B que não está cumprindo convenção, que está cumprindo essas coisas. Você pode processar a empresa, mas quem pune é o juiz do trabalho, é a subdelegacia do trabalho. São essas relações direto no Ministério do Trabalho que vai ser prejudicado. Bom, tem mais uma colocação polêmica aqui do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre o trabalhador. Ele disse o seguinte, e vários veículos de comunicação reproduziram. Aqui, no caso, nós retiramos um trecho do Infomoney. Bolsonaro diz que será preciso reduzir direitos trabalhistas para destravar a economia. Diz que os empresários têm dito a ele que é preciso decidir ou todos os direitos de desemprego ou menos direitos e empregos. E aí eu gostaria que ambos comentassem sobre essa afirmação. Jura que você quer que eu fale sobre isso? Com certeza, Betinho. Ambos. É um absurdo, né? A pessoa ter que escolher menos direitos trabalhistas e mais emprego. Meu, o Augusto falou. Você que representa o trabalhador, Não tem cabimento Beto, uma coisa dessa, uma das maiores infelicidades que alguém poderia ter dito a respeito O que mais há disso. de reclamação, assim, por parte dos empregadores que vocês verificam, inclusive durante negociações? Aliás, a categoria do papelão, ele já acabou, né, há pouco tempo, né? As convenções fechou agora o acordo coletivo com os trabalhadores do Estado de São Paulo. O que vocês percebem de mais que os empresários reclamam mais sobre os direitos dos trabalhadores? Olha, para começo de conversa, quem é empresário, desculpe até que eu vou falar, no Estado de São Paulo é louco. Porque é o estado mais caro em impostos, o Estado de São Paulo. Isso é verdade. Né? Você tem um sócio que é voraz, o seu Sim. sócio, né? 48% do faturamento vai para o Estado. Pronto, a resposta está ali. 48% vai para o Estado, do faturamento dele, né? Como que ele vai melhorar o faturamento para ele? Tirando direito trabalhista, né? Ele não fala em diminuir impostos para ele. Não fala. O Lula, de cima da sua ignorância, em 2008, ele baixou os impostos da linha branca, geladeira, fogão, blá, 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 e desculpa, a classe média O IPI, e a né? média pobre correu comprar, né? Então, foi um quando boom, eu vou argumentar com os patrões por aumento de salário, é isso que eu falo. O trabalhador, né, o assalariado, quando ele recebe o aumento, ele não faz poupança. Ele corre gastar. Magazine Luiza, Casas Bahia, Pernambucana, Avan, são mega empresas porque vende para pessoas de classe média e média pobre, porque recebe, né? Então, assim, alavanca a economia. Quem trabalha com indústria de transformação devia perceber isso, que ele dá aumento para o trabalhador e o aumento volta para ele, né? E aí, o que eles preferem fazer? Diminuir, né, o número de benefícios para o trabalhador, hipoteticamente falando, vamos dizer, o Augusto esse ano não vai precisar pagar o 13º, que eu sei que realmente pesa para as empresas o 13º. Pesa, né? Aí, se o Augusto não tem a necessidade de pagar
ou o 13º, ele vai ter uma melhora, entre aspas, meio que falsa, mas vai ter uma melhora, vai ter mais dinheiro no bolso, né? Com o mesmo valor dos impostos a serem pagos, mas com menos direito trabalhista. O princípio da coisa é essa. Você tirar direito trabalhista para não prejudicar mais os empresários. Ao ponto que, se diminuísse os impostos, desburocratizasse, como é a proposta do Bolsonaro, diminuiria os impostos para ele, mas isso ninguém faz. Por quê? Porque diminui a arrecadação. E os R$163 mil por mês, para cada um dos deputados federais, tem que ser pago. Na questão de impostos, eu concordo plenamente com o Beto, com o Betinho. A nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo. Principalmente em São Paulo, né? Principalmente em São Paulo. Principalmente aqui em Limeira. Nós temos o quarto ISS mais caro do estado. 4%, né? 4%. Né? Nós perdemos a Mercedes para Iracemápolis por causa disso. E por causa de atrapalhada do Sindicato dos Metalúrgicos também, que a gente sabe. Então, o que acontece? Mas o Sindicato Metalúrgico é lá de Iracemápolis também, não é? Não, daqui. Mas a base dos caras Mas não é. assim, Não, é aqui. não veio Eles por não causa... atuam lá? Aqui e lá. Então. A base é aqui. Sim, não, a base que eu digo assim, o termo que a gente usa no movimento sindical é a base, né? Por exemplo, a base do papel de Limeira é americana. Sim, tal. entendi. E Iracemápolis não faz parte daqui? Daqui Eu de não sei. Limeira. Então não foi o sindicato, porque o pau que bate em Chico lá bate em Francisco. Foi aqui. atrapalhada. Lá, politicamente, eles conseguiram segurar a Mercedes. Mas politicamente, porque se dependesse sim. do sindicato, tinha ido embora também. Claro, Tá? claro. Eu até usei aqui, eu até intitulei Lógica que Grita. Eu concordo que tem que abaixar impostos. Hoje, nos Estados Unidos, o que o Trump fez para alavancar a economia americana? Abaixou o imposto de renda de 35% para 21%, né? Abaixou também a carga tributária para 20%, e a economia americana, empresas já estão voltando para os Estados Unidos. Por quê? Porque é óbvio. Você vai pagar uma economia estável como a americana, você vai pagar menos impostos, ficou muito mais vantajoso você voltar a produzir lá. Claro. Isso precisa começar a acontecer no Brasil também. Mas, por outro lado, o que eu intitulei aqui de Lógica que Grita. Por que tanta gente quer ir viver ilegalmente nos Estados Unidos se lá não tem CLT, Justiça do Trabalho, SUS, INSS e o Estatuto do Desarmamento? Por que as pessoas querem ir para lá? Porque nós não vemos o inverso acontecer. Nós não vemos pessoas tentando atravessar o Atlântico, vindo lá dos Estados Unidos, né, para se empregar, para viver sobre as garantias trabalhistas que nós temos aqui. E tem um detalhe, o Brasil nesse ponto é generosíssimo. Porque a partir do momento que você está dentro do Brasil, você passa a ser abrangido pela lei. Mesmo que você seja ilegal. Tem esse detalhe. Você passa a ter direito à saúde, a tudo. Então por que não vem uma enxurrada de gente de fora? Nós vemos aqui os nossos amigos, né, venezuelanos, bolivianos, porque vivem também sob uma ditadura socialista feroz. Nós estamos vendo os haitianos por conta do que aconteceu anos atrás lá, que devastou, além da guerra civil, estando aqui no Brasil, o pessoal do Senegal por conta da guerra. Mas ainda assim, quando você pega essa população, por exemplo, a maior parte dos venezuelanos não vem para o Brasil. Nós temos hoje em torno de 35 mil venezuelanos no Brasil. A grande maioria foi para a Colômbia, que é um país muito mais justo em termos de legislação do que o Brasil. Foi para lá, são mais de 3 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela, 2 milhões e 700 mil estão na Colômbia. Tá? Então, nós precisamos começar a olhar isso com carinho. Por quê? Quando você fala... Mas aí você concorda com menos direitos trabalhistas? Veja bem, eu vou tentar explicar rapidamente. Eu vou tentar explicar rapidamente para vocês o que acontece no Brasil. Eu vou usar um número redondo para isso. Eu vou usar um número de 10 mil. 10 mil reais. Que deveria ser o salário de um funcionário qualquer lá. Um cara de escalão médio. Tá? Opa, tô querendo esse salário. Não, mas vê lá. Esse é o que deveria ser o salário dele. O empregador lhe paga lá 6 mil. Porque os outros 4 mil... Tá bom também. Porque os outros 4 mil vão para encargos. Porque na hora que o patrão te contrata, ele leva em consideração os encargos. Para ele, o seu salário não é de 6 mil. Para ele, o seu salário é de 10 mil. Sim, isso acontece. Aí você pega esses seus 6 mil reais de salário aqui e dá 27,5% do valor dele pro... Imposto de renda. Não, pro imposto de renda. 10% pro INSS. Tá? Então, de cara, você perdeu 37,5% do seu salário. Você já não recebeu mais 6 mil. Você vai receber só 63% desse salário. Sim. Que vai dar aí uns 4.500 reais. 4 mil reais, 4.500 reais. Aí você pega esses 4.500 reais e vai para a vida. Certo?
Com R$4.500 você já pensa em ter um plano de saúde, você já não quer depender do SUS. Então você vai pagar lá um plano de saúde hoje para o casal e para os filhos uns R$1.000. Já são R$3.500. Aí você pega esses R$3.500, bom, eu vou no posto abastecer, eu gasto R$500 por mês de gasolina. Metade desse dinheiro, os R$250 vai para o governo. Aí os outros R$3.000 você vai para o mercado, para água, luz, para essas coisas. Então, água e luz te toma, se não me engano, está em torno de quase 30% imposto sobre água e luz. Tá? Aí você vai para o mercado. 41% do que você compra no mercado é imposto. O governo, na prática, hoje, no Brasil, te toma 75% do que deveria ser seu salário. Então você concorda com o que eu falei? Sim, tem que haver essa redução. Mas o que acontece? Por que isso não Tem que ser só pro lado do trabalhador, agora né? vamos falar, porque eu fui trabalhador de carteira assinada por muitos anos. Tá? Agora, de um ano para cá, é que eu tô me arriscando. Eu preferiria ter esses 10 mil na minha mão. Pagar um imposto de 15% sobre esses 10 mil. Imposto geral. Ah, você defende não ter essa relação de empregatícia? Deste dinheiro aqui, eu prefiro eu pagar o meu plano de previdência privado, onde eu vou me planejar. Prefiro eu fazer a minha poupança anual para ter as minhas férias. Prefiro eu pagar a escola para meus filhos. Prefiro eu pagar meu plano de saúde. Porque no final das contas eu vou ter umas férias que eu posso ir lá para fora, passear para fora. Eu vou comer melhor, eu vou viver melhor, eu vou vestir melhor, os meus filhos vão ter mais coisas. Hoje, o governo, em todos os aspectos, ele te engessa de uma tal maneira que, de um lado, ele te toma um monte de imposto e do outro, ele não permite nem que você faça poupança. Porque todo o seu dinheiro, ele é usado para custeio da sua família. Em algum momento, e nesse ponto eu concordo plenamente, que não é só o Bolsonaro que fala isso, gente. Hoje tem mais ênfase porque ele está falando isso. Isso já vem sendo falado no Brasil há pelo menos 10 anos. No meu caso, eu já escuto isso há mais de 10 anos. Que ou nós vamos abrir mão de alguma coisa de direitos trabalhistas para que nós possamos ter uma vida melhor. E por outro lado, o governo vai ter que abrir mão de impostos, isso também é falado, para que esse país possa crescer. Porque, gente, é um país de 208 milhões de habitantes, com uma capacidade enorme de produzir, uma capacidade enorme de gerar riqueza. Tanto é que, com todos esses desmandos, apesar dos pesares, nós não fomos à bancarrota, nós chegamos muito perto. Não, mas então que comece pelos impostos, não comece pelos Sim, não. trabalhadores. A Exatamente. proposta é essa, mas é o que acontece A que ele ideia falou é dos essa. Estados Unidos, por exemplo. Que o nego vai para os Estados Unidos e nos Estados Unidos funciona. Né? E por que não Nos pode Estados funcionar Unidos- aqui, É aquilo Beto? que a gente fala nos Estados É isso, Unidos, de porque repente, não- uma porque não se babá fala- anda com um carro por- de luxo. Porque Não é? lá nos Estados Unidos o dinheiro vale. Né? Os impostos são revertidos em benefício do trabalhador, Sim, da verdade. população. Né? É um país, em tese, sério. Justo. Exato. Agora aqui no Brasil, não. Eles querem começar a reforma por tirar direito e não de baixar impostos para o empresário. Não, mas né? o Bolsonaro já propôs, de abaixar o imposto de renda. Veja bem, ele quer isentar quem ganha até R$5.000, isento. E isenção. Que, aliás, já deveria ter sido feito por todos os presidentes. Por Fernando Henrique Cardoso, por Itamar Franco, por Fernando Henrique Cardoso, por Lula, por Dilma, por Temer. Porque eles não reajustam a tabela do imposto de renda. Hoje já era para estar R$5.000 de salário isento já. E ele quer fazer um imposto único, de 20% para quem ganha acima disso. Hoje, único. qual é o valor do salário mínimo? É R$958, não é isso? Não, 70. No estado de São Paulo... É maior, né? É. No estado de É São um Paulo pouco é maior. maior. Exato. O que E- eu quero dizer sobre direito trabalhista é que se você tivesse um Estado que funcionasse, você não precisaria... Porque na convenção papeleira, nós temos uma convenção coletiva, que é uma negociação à parte à CLT, né? Então, na nossa convenção coletiva, é obrigatório que as empresas mantenham o plano de saúde para o trabalhador e para os seus dependentes. É obrigatório que a empresa forneça refeição diária para o trabalhador. É obrigatório que a empresa mantenha uma cesta de alimento. Isso tudo convencionado. Se o Estado funciona, a empresa fica desobrigada a pagar o plano de saúde, por exemplo, para o trabalhador, e o SUS funciona, como funciona, por exemplo, aí fora, Não teria problema. negociaríamos um salário melhor, né? Então, assim, é uma contrapartida. As empresas hoje fazem o papel do Estado que não funciona. Sim, nesse Então, ponto eu concordo. Não é? Plenamente. Então são cobrados é cobrado da empresa o que o Estado não faz e recebe para fazer.
Então, mas, Né? Roberto, mas será de convir o seguinte, no teu segmento, como no segmento de metalúrgico, é um segmento extremamente forte. Celulose, sim. Né? Claro. Nós temos aí Votorantim, Luarcel, nós temos Suzano, nós temos Klabin, empresas são gigantes, né? Gigantes mundiais, inclusive, não é só no Exatamente. Brasil, não. Nós somos recordistas, nós somos os primeiros, o maior exportador de fibra curta de celulose do mundo. Então, O Brasil. é um papel mais nobre, né? Claro, É o que faz o fibra papel curta. couché. essas Mas coisas. falando Nós temos 98%, não sei se você deve saber, acredito eu, do nióbio do mundo. Sim, é verdade. Né? Aonde a gente não exporta. Só existe mais nióbio. O outro lugar que tem mais nióbio, que são os outros 2%, é no Canadá. É no Canadá, né? O que é? Nióbio Não, é o é metal o mais metal duro do mundo, mais faz duro. foguete. Faz, Não, exato. por exemplo, você tem no seu carro, no carro, cada um aqui deve ter o seu carro, muitos dos componentes de aço carbono, inclusive, são acalmados em nióbio. Por quê? Porque para dar ductibilidade ao aço, tá? Então, aí a importância. No alumínio, dependendo da liga que você faz, vai nióbio. No aço inox... Foguete vai nióbio, no avião Sem o vai aço inox, sem o nióbio, você não produz aço inox. Entendeu? Então, por incrível que pareça, o aço inox, e nesse ponto o Bolsonaro bate já há uns 4, 5 anos. O nióbio é cotado na Bolsa de Londres. O nióbio é nosso. E tem um detalhe. E nós temos um potencial enorme para isso. Basta acabar com o contrabando de nióbio que existe no Brasil, que é promovido por políticos, inclusive. Nosso nióbio é contrabandeado de dentro da própria mineradora para fora do país, com a anuência de políticos. E quem diz isso é Marcos Valério. Ele disse isso com todas as letras. Marcos Valério. Ele disse isso com todas as letras quando ele foi condenado a 40 anos de... Vocês estão olhando para o mensalão, mas não estão olhando para o nióbio? Exatamente, eu vi. Você lembra disso? Ele declara isso para a imprensa inteira ouvir, para o Brasil inteiro ouvir. Né? O nosso nióbio é contrabandeado por políticos. Tá? Mas voltando à questão do sindicato do papel, é um sindicato forte. O metalúrgico é um sindicato forte. Ele consegue realmente acordos coletivos muito bons. Aliás, a função primordial do sindicato. É o papel deles, né? Isso Exato. daí é o sindicato dos meus sonhos. Porque o que nós vemos hoje no Brasil, em termos de sindicato, são balcões de negócio. Eu presenciei 2 vezes isso. Na década de 80, a nossa empresa, na inflação galopante, a nossa empresa chega e diz assim, olha, eu vou dar a correção monetária mais 15%. Ô, meu, nós estamos falando em fazer a correção monetária e dar mais 15% de aumento real. Você consegue isso hoje? Não consegue. Eu ganho do Bolsonaro em voto. Nem naquela época a gente conseguia isso, mas a 15%. empresa deu. Por quê? Nós tínhamos uma condição diferente dentro daquele segmento. Sim. De repente o sindicato está na porta fazendo greve. E nós estamos achando, opa, legal, é para 20%, é para 18%. Está todo mundo apoiando. A greve vai um dia, vai 2 dias, no terceiro dia... Olha, nós precisamos de representantes aqui dos empregados para sentar na mesa de negociação junto com o sindicato e a diretoria da empresa. E aí escolheram a dedo, né? A diretoria da empresa nesse ponto foi muito sacana, porque ela escolheu a dedo. Ela falou, vem Augusto, vem Norberto, vem Lúcio, vem Silvio. Vamos lá para a mesa de negociação. Aí o sindicato, os sindicalistas ali com a cara no chão, né? Com a maior cara lavada do mundo. Sabe o que é? É que no segmento de vocês, se vocês derem 15% de aumento real, as outras empresas quebram. Porque embora a nossa empresa fosse uma metalúrgica de fato, ela nasceu uma marcenaria, fabricava móveis, e depois ela se tornou uma empresa de indústria de peça. Para que o Sindicato dos Marceneiros em São Paulo não perdesse aquela fatia deles, eles fizeram um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato Metalúrgico deixou a companhia para o Sindicato dos Marceneiros, e nós continuamos como marceneiros. Então as marcenarias pequenas não iam aguentar. Mas qual é a dificuldade para você fazer isso? Na cabeça do cara, eles queriam diminuir o aumento real. Por isso eles fizeram a greve, para forçar Só que a empresa bateu o pé e disse, não, nós já prometemos isso para os nossos funcionários. Aí o que vocês acham? Eu falei, eu acho o seguinte, é ele que põe no jornalzinho dele que a empresa deu 7, 5, 6%, entendeu? E a empresa dá os 15%, acabou, é só fazer isso. Todo mundo fica quieto, ninguém reclama. Essa foi uma situação. Então, eu já participei, por exemplo, cheguei no sindicato, quando eu era motorista de caminhão, aqui em Limeira,
Eu precisei, a única vez na minha vida que eu fui recorrer a um sindicato. Eu tenho 51 anos de idade. A única vez que eu vou recorrer a um sindicato, Beto. Fui lá no sindicato dos motoristas. E quero que alguém venha deles falar pra mim que é mentira. Escuta, fulano, eu tô com um problema lá, assim, assim, assim. Ele olhou pra mim e falou, primeira coisa, eu preciso do seu nome e nome da empresa que você trabalha. Sem isso você não pode fazer reclamação. Eu falei, não, eu só quero orientação. Eu nem te oriento. Mas aí são sindicatos e Não. sindicatos. Sim, né? é o que eu Então, falo. O sonho de todo... O meu sonho, porque na Alemanha, o sindicato foi importantíssimo para o desenvolvimento da Alemanha. Nos Estados Unidos, o sindicato é importantíssimo para o desenvolvimento dos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. No Brasil, o sindicato virou balcão de negócios. Não, Fomentado, aí inclusive... Você não pode generalizar, desculpa. Não. Eu já falei que tem sindicato aqui que é sério. Então não Acabei de falar. generaliza. Você falou sindicato, virou balcão de negócio. Mas virou. Não. Balcão de negócio. Você pode falar de algumas outras categorias. Fomentado pelo Ministério do Trabalho. Qual categoria virou balcão de negócio? Do motorista de motorista de caminhão, por exemplo, de transporte. Virou balcão de negócio. Eu não Entendeu? tenho, Dos marceneiros é balcão de negócio. Eu não tenho procuração para defender ninguém. Você vai falar do papel. Não, tem um evento que aconteceu uma fábrica de vacina ali perto da Bosch, em Campinas, que fica ao lado da White Martins, tem uma fábrica de vacinas. Aí tinha uma greve na porta, e eu fui lá, tava de bobeira ali, naquela época eu trabalhava para o White Martins, fui lá conversar com o pessoal. Aí o cara falou assim, ó, aqui é o seguinte, a empresa, a ordem que vem da matriz nos Estados Unidos é dar tudo o que o sindicato quer. O que o sindicato pedir, dá. Se pediu 10, dá. Se pediu 15, dá. Se pedir 20, dá. Acabou. Porque quem faz vacina vende pro governo, então você joga o preço, acabou. Você não tem negociação. Então, não tem problema. E sabe qual que era o acordo? Fazer um dia de greve para sair no jornalzinho. Então, esse tipo de coisa acontece no Brasil, acontece muito. Ao ponto, para que nós temos 17 mil, tínhamos, agora deu uma caída de um ano para cá, mais de 17 mil sindicatos no Brasil, gente? Sabe? Mas e a CLT? É uma lei avançada, Betinho? A CLT, não, a CLT parece o Frankenstein, toda emendada, né? A única lei que está na CLT que ainda não foi emendada é a que diz quem é patrão e quem é trabalhador. O resto, tudo emenda. Tudo é costurada. É só para você ter uma ideia, nessa última reforma... Eu tenho uma convenção coletiva que é muito acima da CLT. Só para você ter uma ideia... Mas aí vocês se pautam em questões que estão fora da CLT? Não, eu melhoro o que tem na CLT. Por exemplo... o adicional noturno da CLT. Se a CLT fosse suficiente, não haveria necessidade de convenção coletiva, né? Que é uma negociação à parte do que existe na CLT. Como ele falou que às vezes que tem sindicato que virou balcão de negócio, o meu sindicato, aliás, o sindicato que eu represento, já salvou a empresa. Não, eu acho uma que... empresa com 300 funcionários. Eu acredito que esse é o real papel do sindicato. Eu então, não discuto isso. Eu acho complicado você falar que o sindicato virou balcão de negócio. Mas você há de convir comigo que existem sindicatos que viraram balcão de negócio. Você há de convir comigo que tem empresário que é sem vergonha também. Então, assim... Mas quem está aí para defender o empregador não pode. Aliás, quem está aí para defender o empregado não pode entrar nessa. Se tem corrompido, se tem o corrompido, tem quem corrompe, né? Se você... Não estou dizendo o teu caso, mas se uma empresa corrompe o sindicato... Não, eu sou muito pequenininho para corromper. Não, eu estou dizendo assim, se tem um sindicato que é corrompido pelo patrão, é porque o patrão também, por sua vez, não considera o trabalhador dele. Então, ficam os dois sem vergonha, né? Tanto o sindicalista quanto quem compra e quem se vende. Porque aí o que mais importa, o que menos importa, porém deveria importar, é a saúde do trabalhador, né? Sim, saúde que eu quero dizer financeira. Sim. Então, assim, em todos os segmentos, tem os bons e tem os, infelizmente, né? Nós vivemos no Brasil. E, infelizmente, a gente não pode nortear pelos maus. Eu acho que dentro do movimento sindical, como no meio dos empresários, e eu sei que tem porque eu convivo com eles, tanto os bons quanto os ruins. Sim. Mas o fato é que nós, papeleiros, eu negocio uma convenção coletiva que na CLT, por exemplo, o adicional noturno é de 20% e nós temos 40%. Né? As horas extras, por exemplo, é de 50%, nós temos 80%. Nós temos um grande, acho que o acordo que é da obrigatoriedade de um plano de saúde, como você falou, um plano de saúde para uma família de 4 pessoas é quase R$1.000 ou até mais de R$1.000. Até mais, dependendo né? do plano. Então, assim, eu procuro fazer... e seguir o meu papel para o qual eu fui eleito, porque eu fui eleito, né? E quando você é eleito, você carrega uma baita responsabilidade. E uma coisa eu posso dizer, que eu estou procurando fazer o meu trabalho dentro do que eu acredito, né? Então, eu até às vezes escuto muita gente falar, sindicato, blá, 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 blá. Claro, eu nunca vi na televisão, que hoje é o quarto poder,
né? O quarto poder é a imprensa, falar bem de sindicato. Né? Eu não vejo, e conheço um monte de sindicato que tem um monte de trabalho social. Eu tenho um trabalho social e nunca divulguei ele, cara, né? Mas assim, a última grande reportagem que eu vi sobre sindicalismo foi aquele sem vergonha lá do Rio de Janeiro, do comércio, que tinha até avião, que a família viajava para os Estados Unidos e tal, passou aonde? No Fantástico, né? E aí eu fico pensando, porra, meu, eu atendo quase 30 mil pessoas por tem ano. aviãozinho particular? Não tem nada, velho. Barco? Imagina. Porque Eu gostaria de ter um barco. Essa turma que você citou aí tem avião Bom, particular, barquinho, tem hein? jato. Foi pra Não, Disneylândia. É. Foi pra Disneylândia com o dinheiro do avião. trabalhador. Exatamente. Mas o que eu tô Virou um dizendo, jatinho. olha o contraponto, né? Fizeram uma baita de uma reportagem no Fantástico. Mas não mostra o outro lado. Não mostra. Então, aí que eu acho que deveria se mostrar, né? Aí eu fico pensando, porra, eu atendo 30 mil pessoas por ano. Eu não, o sindicato, né? Temos uma escolinha de futebol que é filantrópica, com quase 300 crianças. A gente chama tirando da rua. A gente tira da rua, para não ser adotado por traficante. Você sabe como é que tá? Sim. E ninguém fez reportagem até hoje. Não que eu faça questão, mas um paralelo que eu quero dizer é que só mostra o ruim. E eu não culpo quem tem aversão a sindicato. Claro, porque só chega a eles as informações de que sindicato, com o perdão da expressão, faz merda e faz, né? Como eu vivi em São Paulo... Boa parte Quantos da anos faz isso? Eu vivi em São Paulo de 1974 até 1999. Foi tão marcante para você que você lembra até hoje. Você vê? Infelizmente, o que eu presenciei em São Paulo foi assassinato de opositores da situação. Mataram o presidente da federação onde eu sou presidente. É verdade, né, Beto? Não faz muito tempo, né? Faz o quê? 3 anos? 3 anos. Então, eu vi muito. Foi em Renata, mas Guarulhos, como é que não estão foi? as nossas redes sociais, Renata? Olha, gente, muitas pessoas Isso é participando aqui conosco. Aliás, você continua participando aí, porque a gente ainda tem mais meia horinha aqui para discutir. Ainda tem muita coisa para discutir, né? Tem, Será que a bastante. gente dá conta de discutir Vamos tudo isso que tentar. a gente preparou para eles? Olha, o Arthur Bueno Júnior, ele ainda emendou aqui para você, Augusto. Ele disse: se a empresa estiver na lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho, ela será prejudicada sim. Os países europeus E ela levam continuará esta numa lista muito de a trabalho sério. escravo, independente do Ministério do Trabalho. Isso não vai mudar, gente. Sabe, as pessoas estão muito preocupadas com coisas que não vão acabar porque o Ministério do Trabalho vai ser absorvido por um outro ministério, por uma outra pasta. Não vai mais, não. Não, mas, Bom, entendeu? a Dulce Rodrigues manda uma boa noite a todos. O Rodrigo Mastaler Borges, ele diz: moro nos Estados Unidos, posso falar um pouco o que passa aqui. O Braulio, do Libertadores do Riso, que, aliás, fez um trabalho muito bonito para Santa Parabéns Casa. ao Braulio. Fez uma arrecadação aí, se eu não me engano, de alumínio, de É, latinha. sim. E reverteu Eu aí acho que eu conheço. na O compra. Braulio Com a compra, eu só esqueci o nome dele. São histórias que não são divulgadas, né? Exatamente. Ela, Vai ele pegar dinheiro aí, ou alguém acusar ele de ter pegado, se ele não vai pra Gazeta o na primeira grupo, página. o grupo Libertadores do Riso. Um abraço ao grupo. Eu hein? acho que eu conheço ele já foi lá no sindicato. Já tive um trabalho com ele, se não me engano. Que são os palhaços que levam alegria aos pacientes internados na Santa encantador Casa. o trabalho. Eles fizeram uma arrecadação e semana passada, se eu não me engano, entregaram um equipamento de UTI para a Santa Casa de Limeira. que legal. Parabéns ao Grupo Libertadores do Riso. A Regiane Balabem, um abraço à Regiane, que sempre participa aqui conosco. Ela diz: uia, o Augusto Alexandre está de camisa azul, prefeito. Não, Mas, não, na não, verdade, não, ela é fez uma verdinha. correção depois. Eu, prefeito? Você está de camisa azul, prefeito. Sabe que o Mário Botion não tira camisa azul, né? É mesmo? É a que- marca é que o dele. Mário Botion usa um azulzinho mais bebê. Mas é um azul mais bebê, Olha, não é um azul cê- escuro. Não é querendo desmerecer, mas parece motorista de ônibus. Não é mesmo? A camisa... Mas eu não, sou- eu gosto não, de a dirigir. camisa do Mário Botion, Não, não Mário. a sua. A camisa do a Mário. cor da Mário. camisa do Mário. Não, mas eu gosto do Mário Mas também. O Mário talvez é uma seja gente por conta boa, da ele- intervenção municipal, ele meio que incorporou um pouco. Pode ser, pode ser. É que o meu sindicato tem essa cor também. E na sequência, a Regiane, ela fala: ai, confundiu o moço do sindicato com Augusto Alexandre. Morria ali a Regiane Balabem. Um abraço, Regiane, ela é Uma- super gente boa. Exatamente. A Silvana Garri também manda boa noite a todos. O Luiz Oliveira, ele diz, inclusive, que ele fez parte, em algum momento aqui, ele diz que ele fez parte do Sindicato dos Metalúrgicos. O Márcio Bob Cruz,
Ele diz, presidente, infelizmente tem muitos que ainda não perceberam o mal que esse cidadão vai fazer. A luta continua. Falando, acho que do Bolsonaro, Sim. provavelmente, né? O Walker Américo, ele fala, para de falar besteira, amigo. Agora nós não sabemos em Qual qual dos contexto dois? ele disse isso. A Adriana Padron também participando aqui conosco. O Gilmar Cabreira, ele diz, o Ministério do Trabalho não faz nada. Você denuncia, eles pedem para ligar para os sindicatos. A Iris Corimoto também participando aqui conosco. A Isabel Aparecida Carrascosa dos Reis. Um abraço, mãe. Tem mais participações aí, né, Nani? Ó, a Prautina Garbi manda boa noite a todos. Minha o mãe. Marcos. A sua mãe? Olha lá. É minha mãe. É sacanagem, né? As mães estão aqui na audiência, né? É minha mãe. Não tem mais minha mãe, podia estar minha mãe tá falando. Olha, mas ela também tá te assistindo, É, viu, Beto? Um abraço, então, a Prautina Garbi. Garbi. Que é a sua mãe, a Prautina mãe do Garbi. Augusto Alexandre. O Marcos Linhares, o Rodinei Silva, ele diz, muito bem, Betinho. Muito bem, Betinho. A Valdomira Correia, a Maria Ilídia Cap, Andréia Santos Machado Alves, o Marcelo Limonta, também participando aqui conosco, Nani. Eu não sei se você aí conseguiu atualizar isso aí, mais Renata, algumas participações. Bom, tem mais mensagens chegando, só que antes, Renata Reis, a gente vai falar de um assunto muito importante que envolve a Medical. Aliás, hoje eu e Renata Reis conhecemos um setor, né? Um setor Uma essencial de um hospital, né? UTI, gente. Que é a UTI, exatamente. Nós estivemos lá porque a Medical, mais uma vez, conseguiu aí uma certificação, um reconhecimento muito importante, Nani. E a gente tem aquela impressão, a gente sabe, né? UTI é um ambiente difícil, pesado, mas olha, Renata, me surpreendi com a UTI da Medical, eu também, né? e assim, muitas pessoas não conhecem como é esse setor, porque é um setor que precisa mesmo ser isolado, não pode ter muita movimentação, até por conta de risco de contaminação, e ali são pacientes graves, né? Mas nós conversamos com o Dr. Luiz Pedro, e é importante ressaltar, Nani, que o Dr. Luiz Pedro, ele não atua como responsável único do setor lá na Medical. O Dr. Fernando Pereira também divide essa tarefa com ele, eles fazem um trabalho muito bacana lá na Medical. Vamos conhecer, então, esse trabalho que a Renata Reis fez hoje na UTI da Medical e saber como é que funciona, então, esse importante trabalho da importante Medical, que é um patrimônio de Limeira. Vamos conferir. Estamos aqui na Medical com o Dr. Luiz Pedro Prada Neto, que é diretor técnico do hospital e também responsável pela unidade de terapia intensiva do hospital. Nós estamos justamente na UTI porque o setor recebeu um certificado muito importante da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, não é isso, doutor? Sim. Que certificado é esse? Explique para nossos ouvintes e espectadores também. Então, Renata, na verdade, assim, é bom até a gente poder deixar bem claro isso. Esse certificado é um reconhecimento da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, de que a UTI Medical ela faz medições de qualidade e que ela compara esse resultado com outras UTIs do estado de São Paulo e do Brasil. Então, na verdade, a AMIB está dando uma certificação de que a UTI Medical busca comparar o seu desempenho com outras UTIs do Brasil e principalmente da região do estado de São Paulo. Quando a gente faz essa comparação, existe assim uma classificação pelo porte da UTI, pela complexidade, pela região onde ela está. Então, a gente consegue ter o primeiro passo da qualidade, que é você ter com o que comparar. E para vocês isso foi uma surpresa? Na verdade, assim, esse processo de comparação e de medição, ele já tem muito tempo. A UTI Medical já participa desse tipo de medição há muito tempo. E, para nossa surpresa, a AMIB nos mandou um reconhecimento de que nós fazemos esse tipo de trabalho, né? E isso foi muito gratificante, porque não foi uma situação que você busca, né? Você já faz aquilo por natureza e tem o reconhecimento da associação que cuida
da qualidade técnica das UTIs no Brasil. Muito bom. E muitas pessoas não conhecem como é o setor, né? Como é a unidade, uma unidade de terapia intensiva, uma UTI. Nós estamos aqui, o senhor poderia nos mostrar como é esse setor claro. para pacientes graves, né? Sim, a unidade de terapia intensiva, há um tempo, ela deixou de ser uma unidade paliativa, uma unidade onde você tinha uma terminalidade, né? Hoje ela está incorporada no tratamento do paciente. Claro que nós recebemos pacientes aqui muito graves e que esse cuidado tem que ser especial, mas também nós recebemos pacientes que estão em transição de um tratamento. Então é um pós-operatório, é um paciente que vem fazer um tratamento quimioterápico de alta complexidade, que pode causar reação adversa, uma observação temporária. Então a UTI deixou de ser uma unidade em que você ia numa situação extremamente grave para continuar sendo uma unidade de tratamento de pacientes graves, mas também incorporar pacientes que estão em transição de tratamento, né? Então essa mudança de perfil da UTI é que melhorou muito a qualidade da assistência. A UTI é uma unidade dentro do hospital que ela tem relação com todos os outros setores, todos. Para a gente mostrar um pouquinho do setor, ela tem luz natural. Sim, né? Um dos objetivos hoje no tratamento é você manter a capacidade do paciente entender se é dia ou noite. Então, a arquitetura da UTI sempre busca manter luz natural, né, para que ele possa entender que está dia ou noite e manter o seu padrão fisiológico, né? A gente tenta, à noite, abaixar as luzes para que o paciente possa dormir, descansar, que ele desperte durante o dia. Então, são cuidados que se busca hoje na UTI que há muito tempo não se dava atenção para isso. Então, hoje são pequenos detalhes. E fora o relacionamento com toda a gama de processos dentro do hospital. Nutrição, fisioterapia, serviço social, psicologia, farmácia. Então, a interação com todos os outros setores do hospital, aqui, ela é sempre muito importante. Nós temos 4 visitas semanais multidisciplinares, então profissionais de todas as áreas, nutrição, farmácia, serviço social, a enfermagem. Nós nos reunimos em cada um dos leitos para discutir as estratégias para aquele caso e tentar manter tudo isso de uma forma uniforme. Muito bem. Nós falamos com o Dr. Luiz Pedro Prada Neto, que é responsável pela UTI da Medical, também diretor técnico do hospital, falando um pouco desse certificado, reconhecimento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que com certeza é garantia de qualidade para o cliente medical. História da boa. Na minha opinião, ele todo o É isso restante tá preso. aí, isso aí. Muito obrigada a todos os colaboradores da Medical e essa experiência que nós vivemos hoje, né, Renata? Muito bacana conhecer esse setor e, assim, você vê que os equipamentos utilizados ali são muito modernos, né, Nani? É um setor que, assim, tomara que as pessoas nunca precisem passar por lá. Mas quando né? precisar, Mas a gente quando tem que ser bem precisar, assistido. Exatamente, É isso. tem garantia de qualidade que a Medical em todos os seus serviços oferece. Renata Reis, vamos falar de reforma trabalhista? Vamos falar de reforma trabalhista, mas eu queria uma opinião rapidamente deles, Nani, de ambos. Eu queria saber, tanto do Augusto Alexandre, empresário aqui na cidade de Limeira, participa aqui conosco hoje, e o Betinho, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel do Estado de São Paulo. Como vocês veem o reajuste em 16% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, que daí, se sancionado pelo presidente Temer, vira uma cascata, né? Essa papagaiada, né? Esse é aquele momento que eu gostaria, Olha, né? Que o Brasil fosse um país de patriotas realmente, né? Porque o que o Eunício Oliveira, né, o presidente do Senado, fez é de um antipatriotismo tão grande e foi de um cinismo e de um mau-caratismo tão grande, porque ele já jogou na conta do próximo governo mais 6 bilhões de reais no orçamento, vai ter que pagar o salário,
Porque não é só os ministros do STF. É tudo que está na justiça para baixo deles, incluindo aí o Ministério Público. Todo mundo vai ser reajustado, sabe? Então, o que acontece? Esses caras, eles estão preocupados, em primeira análise, com o seu próprio rabo. Desculpe o termo, mas é essa a verdade. Porque está todo mundo envolvido na Lava Jato. Esse Eunício é o índio, né? Na lista da Odebrecht lá de codinomes, ele é o índio, né? Tá todo mundo envolvido, todo mundo querendo se salvar. E esse aumento agora vem para quê? Para molhar a boca do pessoalzinho do STF para ver se livra a cara deles. Essa que é a verdade. E comprometer o próximo governo. Independente de quem seja o próximo governo. Isso tem que ficar bem claro. Podia ser o Haddad, podia ser o Ciro, podia ser o Álvaro, podia ser qualquer outro. Isso que eles estão fazendo não se faz. Querendo comprometer o primeiro ano do próximo governo. E o primeiro ano, ele é importantíssimo, porque vai gerar pautas importantes, votações importantes, para que o presidente eleito possa governar os 3 anos seguintes. Eles comprometem com isso pelo menos a metade do mandato do próximo presidente. Sabe? Isso que eles fizeram foi de uma sacanagem tão grande, e mais sacanagem ainda é o STF aceitar isso e não recusar isso. Porque o STF Meu Deus, é o sinônimo, né, da moralidade, enfim. Mas deveria, né? É indefensável, né, Betinho? Né? Não, tira direito do trabalhador e paga isso aí. A proposta é essa, né? Eu acho que o estupro continua, não mudou nada. Esse cara aprovou, esse Eunício pôs a proposta, foi aprovado pelos senadores, vai para a Câmara de Deputados e vai passar. O Aécio Neves teve os processos dele arquivados pelo Você acha que o Temer tem coragem de vetar? Claro que não. O Temer tá indo embora, gato do né? mesmo saco. Ali é todo mundo. E a gente meio que já tinha ideia de que eles fossem empregador fazer e empregado eles iam armar uma bomba. Exatamente, principalmente para os que não foram reeleitos, né? Eles iam cair e atirando. O político brasileiro tem férias e político não é profissão. Tem 2 férias, aliás. Né? Então, e não é profissão. O cara não é um político profissional, né? E tem férias. Como assim? Tem férias. 13º, 14º não é salário. Trabalhador. Não tem CBO para político. E o cara recebe férias, terceiro. Se você for ver, né, só o gabinete, né, você pega um gabinete de um vereador, é uma mini empresa, né? Porque ele tem ali 3 funcionários, consegue nomear mais alguns na casa, enfim, né? Então, se a reforma trabalhista, como foi dita de reforma, tivesse sido feita antes uma reforma política, eu até debateria. Mas o que fizeram foi estuprar o trabalhador. O que era ruim só ficou pior. A reforma trabalhista veio e caiu que nem uma bomba. Aliás, o Luiz Oliveira, ele diz, pelo fim do imposto sindical, não vão falar. Não, o imposto sindical, eu vou falar pelo Sindicato dos Papeleiros de Limeira. Nós não recebemos o imposto sindical e estamos vivos, né? Eu só não fiz uma festa que eu revertia parte desse dinheiro para o trabalhador numa festa, né? E de quase 3 mil pessoas, esse ano nós não tivemos. E ninguém vai morrer porque não teve festa. O sindicato continua aberto, continua atendendo e eu continuo vivo. E vamos ficar vivos do imposto sindical. Agora, vai ter gente que vai falar, né, mas tem, como o Augusto mesmo falou, tem sindicato que só é formado para pegar o imposto sindical. Isso é verdade. Claro, você há de convir comigo. Mas isso é evidente, né? Então, assim... Por isso que eu quero diferenciar o teu sindicato, não, claro. O teu segmento de sindicato, o segmento dos metalúrgicos, são sindicatos extremamente fortes, embora o dos metalúrgicos esteja completamente cooptado pelo Partido dos Trabalhadores, e eu espero que isso um dia acabe, porque é um sindicato necessário para o país. Porém, o que nós não precisamos são dos 17 mil sindicatos. Nós precisamos de alguns sindicatos. Eu não vou entrar nesse mérito. Né? O que eu digo é assim, eles separaram o sindicato do trabalhador, né? Primeiro eles fizeram uma campanha antissindical, mostraram tudo que é de errado, tudo que é de podre no meio do movimento sindical, que existe, como existe em qualquer outro segmento, né? E depois eles colocaram a espontaneidade da contribuição. Ora, se eu sou um trabalhador e estou vendo que o sindicato só rouba, que é o que estão me mostrando, por que eu vou pagar para manter a estrutura do movimento sindical? Eu não vou. Primeira coisa que o trabalhador fez foi cortar a contribuição do imposto sindical. Ponto. Né? E aí a gente
nós entramos lá na federação, nós entramos num grande debate, né? Você não vai contribuir para a entidade porque existe o imposto sindical, que é um dia de trabalho de todos os trabalhadores pertencente a uma categoria. Um dia mais um dia que o empregador paga. O empregador também paga, tá? Por isso que dá 3,5 bilhões de arrecadação. Não sei, o empregador paga para quem? Paga para o fundo. O FAT? Pagava pro fundo. Tá, mas não para o sindicato. Ao contrário que muita gente ele pensa, paga o imposto por exemplo... sindical, né? Desconta-se um dia do fundo do trabalhador e a empresa paga o equivalente a um dia também. Mas não para o sindicato. Aí eu não sei a Não, destinação para o sindicato do dinheiro, não. né? Aliás, eu nem sabia desse que vocês pagavam. 60% dessa arrecadação vem para as entidades. Os outros 40% é dividido entre governo, confederação, federação e centrais. 60% volta para a entidade sindical. E aí, o que acontece? Tirou-se esse imposto, né? Então, existia algumas normas, algumas leis que dizia que se você pertence a uma categoria e você contribuiu para essa categoria, você era obrigado o sindicato era obrigado a te representar. Ou seja, negociar um salário para você. Independente de você ter contribuído com um dia de seu de trabalho ou mensalmente, que é a contribuição associativa que nós temos aqui em Limeira, do Sindicato de Papel. Qualquer uma das duas te dava direito a receber os benefícios que o sindicato oferece. Ponto. Tem gente que não contribui com o imposto sindical. Não vou pagar o imposto sindical, tal, e vou lá no sindicato levar uma cartinha também, porque eu não quero contribuir mais para a entidade. Quero me desfiliar do sindicato e não vou mais pagar o imposto sindical. E vai levar todas as vantagens da convenção coletiva? Tá errado? Eu não tenho que trabalhar para quem não me paga. Quem tem que manter o movimento sindical vivo é o trabalhador. Mas você concorda comigo? Vai ter que existir uma mudança de cultura. Tanto dos sindicatos... Na lei mesmo. Não, lei mesmo. Não, mas eu digo de cultura mesmo, das pessoas. Porque, Augusto, olha tanto só... Tanto na questão do sindicato quem pertence, só concluir. Do trabalhador. Quem pertence à minha categoria, que é o papeleiro, ele tem um abono agora em dezembro de R$ 1.930. Ele tem muitos trabalhadores da minha categoria, tem um 14º salário facinho. R$ 1.930 todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores têm direito a plano de saúde. E aí chega no final do mês, o cara não quer ajudar o sindicato? Então, mas aí eu vou negociar só para sócios, não vou negociar para quem não contribui para a entidade. Nós vamos ter que quebrar uma cultura existente, que é onde o empregado é obrigado a contribuir. Ele vai para... Não, ele até não o é ano mais... passado, não, até o ano passado ele era. Sim. Então, veja bem, então nós temos que pensar nisso. Fez um ano, né, da reforma trabalhista, cultura, né? 11 de novembro. Semana passada. Essa cultura está arraigada, de onde ele era obrigado a contribuir, querendo ou não, o sindicato dele sendo atuante ou não. E vale lembrar, os sindicatos metalúrgicos, com todo o tamanho que eles têm, os filiados dos sindicatos metalúrgicos em São Paulo se filiavam por causa do clube de campo. É o benefício que o sindicato oferece. Era só por isso que o pessoal se filiava. Que seja só por isso. Né? Então, até aí tudo bem. Mas eles não se filiavam ao sindicato porque o sindicato de fato os representava. Eu falo como metalúrgico em São Paulo, como marceneiro que seja, a gente nunca se sentiu representado. E aqui também, e no tempo que eu fui empregado em Limeira, eu nunca me senti representado, porque eu via o que acontecia na porta da empresa. Não, e não é o seu sindicato, tá? Não, é eu sei, sindicato. claro que não, mas eu estou dizendo assim num contexto então, mais amplo. Peraí, deixa eu concluir. A cultura precisa mudar. Não, cultura, o trabalhador precisa se politizar. Isso, ele precisa valorizar o que ele tem. Porque assim, hoje, por exemplo, eu não consegui esse ano. Não consegui. Mas eu ainda vou fazer isso. Graças a Deus, nós temos 4 mil trabalhadores. Eu até vou dar um número para vocês. Nós temos 4 mil papeleiros na base, na região de Limeira. E todos os 4 mil são sócios do Sindicato de Papel. Parabéns, a ideia é essa. Todos. Né? Então não tem essa dissidência, a Renata sabe o que eu né? estou falando. Assim. Mas tem muito sindicato por aí que o trabalhador só espera assinar a convenção para passar a ter direito à convenção e depois levar a cartinha de oposição ao sindicato que não quer mais contribuir. Mas aí passa por aquela mudança de cultura que eu estou te falando. Claro. O brasileiro então, olha só, se viu obrigado há anos a contribuir, agora ele se livrou da contribuição. E há anos que eu falo, gente, só para vocês terem uma ideia. O meu primeiro emprego registrado foi em 1981, numa empresa em São Paulo. Eu entrei em dezembro. Em janeiro já veio descontado a contribuição sindical, que antigamente chamava proporcional. Era, mas veio.
E em março eu já tive que recolher de novo. Você O entendeu? proporcional. Eles não abrem mão de nada. Mas nunca era um abriram. imposto. Então, essa é a questão. Era um imposto Você que se você pagava. sente coagido àquilo. Refém. Não, como, Então- como tantos outros Sim, impostos. eu concordo. Agora, o que acontece? O primeiro momento, nós vamos ter duas situações muito claras. A do sindicato que ele representa, que é um sindicato grande e forte, e que se tem 4 mil filiados, e Graças são a 4 Deus. mil funcionários, e todos são filiados, é porque o trabalho que eles Porque é fazem... reconhecido. Reconhecer, Exatamente. tem o Existe um retorno ao reconhecimento. trabalhador. Não, mas olha né? só, O que não Augusto. acontece na maioria dos sindicatos Olha o que está hoje. acontecendo agora. Olha o que está acontecendo. Aí, eu tentei negociar só para o sócio. Não para os meus sócios, eu estou tranquilo, porque os nossos daqui de Limeira são todos cobertos. Mas existem outros sindicatos papeleiros que têm esse problema, né? E nós não conseguimos inserir na convenção que a convenção era destinada única e somente para trabalhadores que contribuíam para o sindicato. Eu não consegui colocar. Então, Betinho, eu acredito numa coisa que chama-se contaminação. Não. Não, deixa eu só explicar para você. O teu sindicato, aquele que você preside, ele é uma fração da sua federação, Claro, certo? claro. Você não representa toda a federação, você está inserido na federação, tá ok? Por que a federação não copia o seu modelo de administração? Não, eu sou o presidente da federação. É, ele é presidente Ah, então. da federação. Então, por ele que Não, mas ele não é a representa federação. Entendeu? Não é Mas a por que federação. os outros sindicatos não copiam o modelo de onde dá certo? Porque o fato de você ter muitos associados é em função do seu modelo dar certo. Não, mas Concorda nem comigo? sempre. Sabe o que acontece? Aí é o que eu falo para você. Às vezes a relação empresa-sindicato também... Tem empresa que libera ônibus pro trabalhador e pro sindicato, cara. Levar essas cartinhas de oposição. Mas eu vou chegar... Só concluir. Aí o que acontece? Teve trabalhador que saiu da empresa, foi mandado embora da empresa e ajuizou uma ação trabalhista contra a empresa. De uma outra categoria, não era nem papeleiro. Aí o que o cara fez? Ajuizou a ação trabalhista toda ela baseada na convenção coletiva, né? Da categoria dele. E ele pediu, na ação, na trabalhista, ele pediu a devolução do dinheiro que ele tinha contribuído para o sindicato. Mensalmente. E o imposto sindical. Então o juiz decidiu o seguinte, na decisão do juiz. Ele disse, olha, o imposto sindical eu não te devolvo. Eu indefiro o seu pedido porque é um imposto. Então você tem que pagar. Eu não tenho poderes ou prerrogativa para te exatamente. devolver o imposto. O juiz não pode A fazer sua isso. contribuição associativa, eu posso devolver porque você disse que não queria se associar, acabou tendo que se associar, babá, e eu te devolvo. Esse é o litigante de má fé. A sua contribuição, a sua reclamação com referência à cesta de alimento, a diferença de salário, hora e tine, adicionais noturnos, horas extraordinárias, eu indefiro, porque são benefícios que o sindicato conquista. Se você não quer contribuir para a entidade, logo você também abre mão dos direitos que a entidade te oferece, né? E aí eu achei legal, porque assim, o pau que bateu em Chico, bateu em Francisco, Sim, né? eu Se acho você quer justo. ter as suas vantagens de uma convenção coletiva, se você quer ser representado pelo sindicato, quem tem que bancar o sindicato é o trabalhador. Mas, ô Betinho, Mas vamos isso deve ser imaginar feito, que tem... na minha visão, de forma Não, espontânea. Mas como é que Claro, funciona e não se imposta. esse trabalhador... Mas existe a possibilidade de você se opor à contribuição. Mas se você se opor, se você não contribuir, você abre mão Você- também do que eu te você abre ofereço. mão. Então, é isso que eu ia Sim, perguntar, mas mas, por exemplo, no caso do Porque papel, vamos imaginar que tem sei lá, 10 trabalhadores ali que não querem, aí eles não receberiam esse 14º? Eu tentei fazer isso e não consegui. Mas eu vou lutar para isso. Aí ele não seria representado, no caso, pelo sindicato e beneficiado pela convenção. porque- É isso que você está Então, querendo dizer. Exatamente, claro. Entendi. Porque a convenção coletiva... Qual é a vantagem? É uma luta do sindicato. Claro, qual é a vantagem de você ser sócio de um clube se eu, que não sou sócio, vou pagar a mesma Sim, entrada que você? Eu concordo. Não é? Então, assim, Mas eu volto a tenho falar, que ter uma vantagem por ser Eu sócio. acho que a pessoa que... aliás, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em todos esses países, eu não sei. Não, lá é desenvolvido. Não, né? inclusive você pode se filiar ao sindicato que você quiser, né? Não, aí tem é- esse papo de categoria, Então. né? Você se filia onde você quiser. Aí vira o samba do crioulo doido, porque as categorias não têm diferenças, né? A minha categoria Mas o papeleira... importante, no meu ponto de vista, é a voluntariedade da pessoa em Não, se associar. Se fosse... Claro, Eu acho que isso que é claro. importante. E é essa mudança de cultura que tem Mas que olha ocorrer. só, Mas aí- o sindicato também mas tem aí que começa contribuir pelo para essa Estado. mudança. Aí começa pelo Estado, né? Porque eu não aceitaria... Aliás, eu duvido que algum trabalhador que não tivesse na convenção dele a obrigatoriedade da empresa de dar o plano de saúde para o trabalhador, né? Que ele viesse para nós, né? E deixasse... Eu já tive um caso assim. Uma empresa aqui de Limeira, antiga, hoje Suzano, antiga Ripasa. Sim.
tinha o pessoal dos desenhistas de Piracicaba. O sindicato de Piracicaba tem os desenhistas lá. E os caras, desenhista, projetista, papapá, e o presidente me ligou lá de Piracicaba e falou, Betinho, tem 4 trabalhadores da Suzano, da Ripasa, que quer contribuir para o nosso sindicato. Hoje eles contribuem para o teu, né? E eles querem contribuir para o nosso sindicato, que é o sindicato dos desenhistas, que eles são desenhistas. Sem problema nenhum. Desde que eles sigam a sua convenção. Não a que eu negocio. Os 4 não quiseram. Não, eu concordo. Nesse Né? ponto Então, eu tô de acordo com você. Mas, do lado, eu sei, eu tô só Justiça é reforçando o que eu tô justiça. dizendo. Justiça é justiça. Porque assim, eu escuto muito às vezes o cara falando, sindicato, blá, blá, blá. Lógico, eu acho que tem sindicato que deixa a desejar, sim, né? Tem. Mas como em outros aspectos também, tem outros empresários, por exemplo, que eu vou falar para você. Tem empresa que a nossa taxa chama associativa, né? Então tem empresa que recolhe R$800. Tem empresa que recolhe R$15 mil, né? Dependendo do número de sócios que tem lá. Tem empresa que recolhe e não repassa para o sindicato, né? Isso aí é roubo. E manda, isso para mim é roubo. Claro, é apropriação indébita. E manda o trabalhador embora, e você vai ver a rescisão do cara, é quase o mesmo valor que a empresa deveria passar para a gente. Então, assim, ele paga o trabalhador, o mandou embora com o dinheiro dos outros trabalhadores. Então, você vê, então, assim, Para esse caso, eu sou da loucura. opinião que tem que chamar a polícia, né? Nesse caso. Olha só, gente, agora a gente vai falar sobre a Bom Pastor, que também ajuda, né, a colocar esse programa de pé, né, Renata? Um abraço ao Valkids e ao Ângelo. Ao Ângelo, a todo o pessoal do Grupo Bom Pastor. Exatamente. São mais de 37 anos de experiência, né? E todo mundo sabe, a Bom Pastor comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida, uma estrutura sólida, profissionais qualificados e, como eu citei, anos de experiência. A Bom Pastor oferece amparo que você precisa nesses momentos super delicados, que é quando a gente perde um ente querido. Então, olha só, o cliente Bom Pastor tem descontos em parceiros nas áreas de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, academias, óticas e muito mais. Então, quer ter mais informações sobre a Bom Pastor? É só acessar grupobompastor.com.br ou então ligar 0800 177227. 0800 177227, grupobompastor.com.br. E o Geraldo Luiz, nosso amigo, traz mais detalhes, né, Renata? É isso aí. Vamos conferir. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Um abraço ao Geraldo Luiz, a todo o Grupo Bom Pastor. Renata Reis, estamos no finalzinho do programa Bastidores, bem no finalzinho, né? E seria interessante que eles dessem, né, as considerações As finais. expectativas, né? E as expectativas para 2019. Cada um aí, o Betinho representando os trabalhadores de forma geral e o Augusto Alexandre falando do lado do empresariado, né? Bons ventos vem por aí, Betinho, ou não? Eu sou um dos que torce para que o presidente... Eu sempre torci para o presidente cumprir as promessas, né? Hoje eu torço para ele não cumprir. Não, tô brincando. Não, eu vou torcer para dar certo, claro, porque... além de tudo, apesar de tudo, eu sou trabalhador e sou brasileiro. E temos que aceitar os resultados, né? Não, claro que sim. A legitimidade, né? Apesar de, como o Augusto falou agora há pouco, que ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, né? E eu sou um ativista, né? Fui eleito para defender direitos dos trabalhadores e vou continuar defendendo. Dependendo da política que foi implantada no Brasil, nós estamos vivos, apesar da reforma trabalhista, estamos vivos. Então, eu acho que é continuar a fazer o que a gente foi eleito, continuar trabalhando e torcer para que tudo dê certo. Mas vocês percebem que, apesar das divergências em muitas questões, vocês concordaram, é verdade. Porque a verdade está sempre do lado da razão, né? Aliás, a razão está sempre do lado da verdade. Independente de qualquer coisa, existem coisas muito erradas no nosso sistema político, no nosso sistema, de um modo geral. Né? Temos problemas com sindicatos, temos problemas com empresários, né? Porque nós também temos uma carga de sonegação gigantesca nesse país. É óbvio que existe aquele ponto onde os empresários dizem, olha, mas eu estou me defendendo do governo.
Mas eu acho isso é relativizar. Eu não sou muito fã de ficar relativizando essas coisas. Para mim, roubo é roubo e não tem outro nome, entendeu? E acabou. O cara que sonega, para mim, tá roubando e fim de papo. Porque ele não tá roubando, ele não tá sonegando do governo. Ele sonega da saúde, ele sonega da educação, ele sonega da segurança. O cofre é o mesmo, né? Exatamente. É um só, Então, né? ele tá sonegando disso. Ele tá sonegando do mais pobre, daquele que mais depende do Estado, né? Então, quando a razão entra, né? Então, todo o resto sai de cena. Né? Quando a verdade chega, a razão faz o seu papel. E a sua expectativa, então, para finalizar, para a gente encerrar o programa, A minha Augusto? expectativa é de 4 anos muito intensos em termos de política. Vai haver mudanças, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso. Tá? Vai haver mudanças estruturais no nosso país, muito grandes. Tá? Em alguns momentos vai haver muitos atritos, porque, infelizmente, quando mudanças... A governabilidade é difícil de ser alcançada, né? As pessoas não têm medo das mudanças, na verdade. Elas têm medo das perdas que elas vão ter com as mudanças. Então, elas resistem. Né? Então, nós vamos ver isso acontecer. Mas eu acredito o seguinte, nós vamos terminar os 4 anos seguintes de governo com um saldo positivo. Eu tenho fé nisso. Sabe? Eu acredito nisso. Né? E nós estamos vendo acontecer. As pessoas não estão olhando para isso. Bolsa de valor em alta, dólar em baixa, empresas que já querem começar a investir no Brasil, empresas que estão saindo do México, já disseram, nós vamos sair do México, que tem um momento político muito oscilante, e nós vamos para o Brasil do Bolsonaro. Saiu isso ontem no UOL, saiu no Valor, no Infomoney, entendeu? Então já está acontecendo. Israel está querendo nos doar toda a tecnologia para dessalinização de água do mar em alta escala. Achei que era de bomba. Não, de dessalinização de água. Em alta escala, gente, o Nordeste vai ter a possibilidade de sair da mão dos coronéis, porque é isso que a gente precisa. Limeira também tem seus coronéis, nós precisamos nos livrar de todos os coronéis desse país. Vai ficar bom para o Betinho, vai ficar bom para mim, vai ficar bom para vocês. Né? Você imagina, o outro governo queria acabar com a profissão de jornalista. O outro candidato. E eu não me conformo de ter visto a imprensa apoiar tanto. O cara tá no plano de governo dele acabar com a profissão de jornalista. E teve jornalista apoiando esse cara. Teve trabalhador apoiando o Bolsonaro, então... Não, eu sou um trabalhador. Né? Aliás, 89 milhões de pessoas no Brasil rejeitaram ele, o Bolsonaro. Mas em contrapartida, mais de 100 milhões rejeitaram o outro lado. Você entendeu? Tem esse lado também que ninguém fala. A rejeição é grande de todos os lados. Já vai ter mais meia hora aí. Não. Bom, temos que encerrar já agradecendo, né, Renata? E anunciando que na semana que vem faremos o nosso programa sobre saúde pública na quinta-feira, né? Bastidores... Não. Saúde pública vai ser no dia 27. Desculpe, é verdade. Na semana que vem é sobre presidência da Câmara, né? Exatamente. É verdade, desculpe, nós vamos gente. conversar o Bastidores, então, na quinta-feira. Terça, feriado. Quarta tem sessão da Câmara. O Bastidores, então... E a educadora transmite as sessões da Câmara, então por isso não conseguiremos fazer na quarta, né? Será na quinta, excepcionalmente. Vamos falar sobre a presidência, a eleição da mesa diretora da Câmara, está dando já o que falar, ameaça a vereador, né? Eu sonho com o fim da politicagem na nossa cidade. Gente. Entendeu? Porque eu sempre falo o seguinte, politicagem é a arte de trair. Eu quero que as pessoas façam política, que é a arte de promover o bem-estar social. Pois é, a gente vai trazer todos esses detalhes. Exatamente. Já tem confirmada a participação do presidente da Câmara, José Roberto Bernardo, e 95% de certeza do vereador Newton Santos, que, aliás, é um pré-candidato. E a gente também vai chamar o Lemão da Jeová Rafá, que é o candidato, né, do prefeito Mário Botion. Muitas pessoas que estão nos acompanhando, né, falam assim, mas o que é a eleição da presidência da Câmara? Gente, é muito importante isso. É muito importante, você não pode perder. Porque a Câmara vai ter um novo comando, né, e... o Legislativo, um poder super importante. É um prefeito em potencial da cidade. Exatamente, é por aí. Bom, muito obrigada ao Augusto, ao Betinho, né? Foi um papo muito bom. Sempre lembrando que o nosso programa continua, né, na rede social, continua no Facebook, continua no YouTube, você pode acessar depois. E todas as perguntas, depois vocês dão uma olhada lá nos comentários, né? Tem comentário muito legal. Só tem aquele probleminha lá que você precisa resolver pra mim. Depois eu vou resolver, Augusto. Depois eu resolvo. É isso aí.
gente, até quinta-feira, Até quinta-feira então, que hein? vem, Obrigada então. a todos. E bom feriado, né? Essa semana tem feriadinho, né? Pois é, graças a Deus. Feriadaço. Feriadaço, né? Mas Mas a gente não emenda. A gente não emenda, não. Na sexta-feira estaremos aqui. E na segunda também. É isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Tchau. boa noite. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. A troca de horário mais polêmica, mais comentada e mais ouvida de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo o almoço. Ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio, só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento, Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinhos. Avenida Antônio da Andréia, 700, Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio, Avenida Cônego Manuel Alves, 601, 3441-4453, Jardim São Paulo. Magazine Luiza, vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245, Centro. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde convenientes